Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar dados a partir de um campo data com Python. A partir de uma data a gente vai extrair 8 campos e vai inserir esses 8 campos em nosso data frame. Vamos fazer tudo isso bem passo a passo na prática. Então vem comigo! Olá, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e agora vamos começar com o nosso conteúdo que está super top. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou te ensinar aqui de forma bem detalhada como a gente vai extrair dados de um campo data com Python. Ou seja, imagina que a gente está fazendo algum trabalho de análise exploratória ou tratamento de dados para criar algum modelo de machine learning ou até mesmo simplesmente para uma análise. E a gente tem um campo data ali, tudo junto com data, hora. E a partir desse campo data, a gente vai criar 8 novos campos, utilizando comandos simples aqui no Python. E esse tipo de análise e de tratamento de dados é chamado em ciência de dados de engenharia de atributos. Então olha lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os nossos pacotes. Aqui a gente vai utilizar somente o Pandas, o Seaborn, porque a gente vai criar gráficos, e o comando locale é porque a gente vai utilizar uma formatação de data em um determinado padrão, ou seja, a gente vai usar o formato brasileiro. Então aqui a gente vai colocar import pandas as pd, que vai ser um apelido para o nosso pandas, o import seaborn as sns, que vai ser um apelido para o nosso seaborn, o import matplotlib como plt, as plt, e o import locale. Vamos executar. E agora que a gente já importou os nossos pacotes que a gente vai utilizar, a gente vai carregar o nosso arquivo. Pode ficar tranquilo que depois eu vou deixar disponível tanto esse Jupyter Notebook como esse arquivo de dados aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai colocar aqui ó, df original, que vai ser o nosso data frame, que vai receber o que? O pd, que é o pandas.read.csv. Por que o read CSV? Porque a gente vai ler um arquivo CSV. E aqui entre parênteses e entre aspas, a gente vai colocar o nome do arquivo. Vamos colocar aqui dados.csv e vamos executar. Pronto, já carregamos esse nosso arquivo. Agora, com o comando head, vamos visualizar as primeiras linhas do nosso data frame. Observa que aqui a gente tem então um data frame pequeno, para exemplo, mas que vai ser muito útil para esse conteúdo aqui que a gente está fazendo. Então aqui a gente tem 3 colunas, a data de venda, o número do pedido e o total de compra. E observa aqui o formato da data. Repara que a gente tem aqui ó, o ano, o mês, o dia e o horário. Tá vendo que esse pedido foi realizado. Então nós temos somente esses 3 campos no nosso data frame. Só que aí, imagina que a gente quer saber a hora separada para medir uma faixa de horários. A gente vai fazer isso aqui, tá? A gente vai classificar se foi de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque imagina que sejam vendas realizadas por um e-commerce. Então a gente, se estiver fazendo um tipo de análise para criar algum modelo preditivo ou somente para passar um insight da análise e entender, por exemplo, os momentos que mais são realizadas compras num determinado e-commerce, isso vai nos ajudar muito. Então a gente vai criar faixa de horários, vamos saber se é no período da manhã, da tarde, vamos saber o dia da semana. Tudo isso com alguns comandos simples. Olha lá, a primeira coisa que a gente vai fazer então, a gente vai aqui ó, usar o comando locale.setLocale. Aqui, entre parênteses, a gente vai usar o locale.lcal, que é um método do próprio pacote locale. E a gente vai dizer para ele que a gente vai usar o formato Brasil, tá vendo? PT_BR, nesse formato aqui. Simplesmente isso. Então, após a gente chamar aqui o padrão que a gente quer aqui do nosso locale, a gente precisa converter esse nosso campo de data venda para um formato datetime. E aí é simples, a gente coloca aqui ó, o def original, o próprio nome do campo, que vai ser igual pd.toDatetime, ou seja, a gente vai converter para datetime. E o que a gente vai converter? O nosso próprio campo data de venda. E aqui a gente passa um formato que é para manter esse formato que ele está aqui. Tá? Só para a gente poder fazer essa conversão para datetime. E na linha de baixo a gente vai visualizar o arquivo. Nesse primeiro momento,
Vamos executar aqui e você vai observar que não teve alteração nenhuma no campo. Ok, a gente só converteu o tipo para datetime. Agora que a gente começa a criar novos campos, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, df original, abre colchetes e entre aspas a gente coloca aqui, ó, um campo chamado data inclusão. E aí significa que a gente está inserindo um novo campo no nosso data frame chamado data underline inclusão, que vai ser o que? Vai ser igual o df original, que é o nosso data frame, o nosso campo data venda.dt.date, que é o método do próprio Pandas. Isso vai fazer o que? Vai fazer com que esse campo data inclusão fique somente com a data, sem a hora. E aqui na linha de baixo a gente já visualiza. Então olha lá, vamos executar aqui e pode observar que agora a gente já inseriu mais um campo no nosso data frame, ou seja, o campo data inclusão somente aqui com a data, sem a hora, tá vendo? Então a gente já tem esse novo campo. Vamos para o próximo comando. Esse próximo comando a gente vai fazer o que? A gente vai separar a hora e os minutos da nossa data. Então a gente vai inserir um novo campo chamado hora minuto inclusão, que vai ser igual ao nosso df original, o campo data venda, que é esse nosso campo original aqui, que tem o formato da data completo. E aí a gente vai colocar .date.strftime, ou seja, converte de string para time. O que a gente vai extrair? A hora, tá vendo aqui? A gente passa um símbolo de percentual H, 2 pontos, percentual M. Significa que a gente quer a hora e os minutos. E na linha de baixo a gente verifica esse novo campo de novo. Olha lá, vamos executar aqui. Pronto, ele já incluiu mais um campo, que é esse campo aqui, ó, hora, minuto, inclusão. Pode observar que agora a gente tem o horário, ou seja, o horário que a venda foi realizada lá no e-commerce. Então a gente já separou aqui a data e já separamos o horário. Agora, aqui na linha de baixo, a gente vai criar somente um campo com a hora. A gente vai separar os minutos da hora. Só que antes da gente prosseguir, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago os conteúdos novos. Tudo bem passo a passo, detalhado na prática. Creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa as notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora voltar aqui, vamos continuar. Então agora a gente vai criar aqui o nosso campo de hora inclusão. O que a gente vai fazer? Da mesma forma que os anteriores, vamos colocar aqui df original, hora inclusão, que vai ser igual o df original, o nosso campo data venda, que é o nosso campo de data que está completo, .dt.strftime, entre parênteses, aqui o percentual H, que a gente quer somente a hora. E aí, como vai ser um campo, só um número ali, na linha de baixo, a gente vai fazer o que? Vai converter esse campo para inteiro. Então a gente vai colocar aqui no próprio campo hora inclusão, que vai ser igual ele mesmo, tá vendo? O df original, hora inclusão, ponto astype, entre parênteses, int, que a gente converte ele para número inteiro. E em seguida a gente verifica como ficou o nosso data frame. Olha lá, vamos executar, prontinho. Já criamos mais um campo que é a nossa hora de inclusão. Tá vendo? Então, a partir da data, a gente está criando um monte de novos campos que nos ajudam nas nossas análises. E vamos prosseguir. E agora a gente vai criar o que? O ano, o mês e o dia. Ou seja, vamos criar mais 3 novos campos. O que a gente faz? Da mesma forma, a gente vai colocar df original, ano inclusão, que vai ser igual pd.datetime.index. E por que agora a gente coloca pd.datetime.index? Porque a gente vai fazer isso pelo índice, porque aqui a gente vai usar esse novo campo data inclusão que nós criamos. E a partir desse novo campo aqui que só tem a data, a gente vai extrair o ano, o mês e o dia. Aqui a gente vai criar ano inclusão, mês inclusão e dia inclusão. O comando, observa que é o mesmo, tá vendo? Aqui só vai mudar aqui. Aqui a gente vai colocar .year para a gente pegar o ano, .month para a gente pegar o mês e .day para a gente pegar os dias. E em seguida a gente dá um head no nosso data frame para ver como que ele ficou. Então vamos executar aqui, olha lá, prontinho, ele já incluiu o ano, o mês e o dia. Ou seja, aqui então a gente já separou, a partir dessa data de venda, a gente já separou todas essas informações aqui para ter mais insumos para nossa análise. Então a gente já tem somente a data que foi incluído o pedido lá no e-commerce, a hora da inclusão, a hora e os minutos, o ano, o mês e o dia.
E agora falta a gente criar uma nova coluna chamada dia da semana. Por quê? Para a gente saber se foi numa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. E isso de uma forma bem simples. Da mesma forma que a gente fez aqui com o ano, com o mês e com o dia, a gente vai fazer aqui. Então o que a gente vai criar? Vamos criar aqui uma nova coluna no nosso data frame chamada dia, semana, inclusão, que vai ser igual ao que? pd.datetime_index, entre parênteses, df original, o nosso campo data inclusão, que nós vamos filtrar a partir desse campo, ponto dayname, que é uma propriedade do próprio pandas, dayname, aí entre parênteses a gente vai passar de novo locale igual a ptbr. Por que o locale igual a ptbr? Que aí ele vai trazer o dia da semana convertido para a nomenclatura do Brasil, ou seja, convertido em português, seja segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Se a gente colocar aqui PTEN, que é de inglês, de English, então ele vai trazer com a nomenclatura dos dias da semana em inglês. Se a gente colocar a sigla em espanhol, ele traz em espanhol e assim por diante. E em seguida aqui a gente visualiza o nosso arquivo. Então olha lá, vamos executar. Olha que legal como está ficando. Olha só, dia da semana, tá vendo? Quinta-feira, terça-feira, segunda-feira, de acordo com a data que ele extraiu a data, foi lá, chamou o método dayname, passou o nome lá que a gente queria no formato de português e criou a nossa nova coluna aqui, dia, semana, inclusão. Então a partir daqui a gente já inseriu 8 novos campos no nosso data frame, tudo relacionado a um único campo de data. E agora a gente vai criar uma faixa ali de período para a gente saber se no caso esse pedido, a inclusão dele foi de madrugada, de manhã, à tarde ou à noite. E depois vamos fazer um gráfico disso, para a gente analisar também de forma gráfica. Então o que a gente faz aqui? A gente vai usar o comando pd.cut, que é do próprio pandas. Esse cut ele faz o quê? Ele vai criar uma nova coluna com faixa de valores. E como que a gente determina essas faixas de valores? A gente passa aqui os bins, que no caso são as faixas numéricas. Então, bins igual, entre colchetes aqui, porque é uma lista, a gente vai passar. Sempre a gente vai colocar um menos 100, por quê? Porque tá vendo que a gente vai criar 4 faixas aqui, 4 categorias, podemos dizer assim. Então aqui a gente coloca o menos 100 só para significar o seguinte, que de menos 100, ou poderia ser aqui menos 1 ou 0, eu tenho o costume de colocar menos 100. Ou seja, de menos 100 até as 6 vai ser o que? Vai ser madrugada. Aí das 6 até as 12 vai ser manhã. Das 12 às 18 vai ser tarde. E das 18 às 23 vai ser noite. O que significa? Aqui são os horários, ou seja, a gente vai pegar aqui hora inclusão, tá vendo? A gente vai fazer a partir do campo de hora inclusão. Então, aqui são os números que nós temos aqui, na hora de inclusão, tá vendo? Então significa que se for o quê? A partir das 23 horas, que no caso vai ser 0 horas, até 6 vai ser na madrugada. Aí vai ser o período da manhã, de tarde e assim consecutivamente. Então a gente passa esses números como bins. Aqui bins é simplesmente um nome que a gente está atribuindo ali para a nossa lista. Os labels, a gente vai colocar o que? Os labels é o que vai aparecer escrito aqui, tá vendo? Na coluna. Então a gente vai colocar aqui que os labels é igual e a gente vai passar uma outra lista que vai ser o que? Madrugada, manhã, tarde e noite. Repara aqui, tá vendo? É na mesma sequência ali que está o número dos bins. Então por isso que, tá vendo? Até as 6 da manhã é madrugada, das 6 às 12 é manhã, das 12 às 18 é tarde e das 18 às 23 é noite. E acima de 23 até 6 da manhã volta para madrugada. Então a gente está dizendo isso para ele, a gente tem que passar na mesma sequência, tanto os bins como os labels. E aí a gente coloca aqui em seguida o nosso DF original, vamos criar um novo campo aqui, período da venda, que vai ser igual o pd.cut, e aí o cut, ele obrigatoriamente ele pede que a gente passe o campo de origem, que a gente vai extrair a informação, e os bins e os labels. Então, aqui a gente vai colocar qual que é o campo origem, a gente vai extrair a partir da hora, correto? Então aqui a gente passa o DF original, hora inclusão, vírgula, então aqui vai ser os bins aqui é uma propriedade do método cut, tá? Então esses bins é a propriedade e esse bins aqui é a nossa lista.
Aqui a gente podia simplesmente passar esses dados aqui, ó, aqui dentro, tá? Por que que eu gosto de fazer dessa forma assim, ó, passando, separando tudo? Porque fica mais fácil para a gente organizar o nosso código, só por isso. Então esses bins aqui, ó, esse que está escrito bins é referente a essa lista. E esse bins é o nome da propriedade. Aqui você pode dar outro nome também se você quiser. Eu acho que é mais fácil deixar com o mesmo nome. Mas isso varia de cada um tem a melhor forma de fazer. Se você quiser mudar de nome aqui, ó, colocar aqui, ó, faixa valor, nome, pode ser também. Aí a gente coloca vírgula e o labels. Esse labels é o que? É uma propriedade do método cut. E aí aqui, ó, esse labels que está depois do igual é a nossa lista de labels. Então é isso que a gente passa nessa linha de código. E aqui na linha de baixo, a gente simplesmente vai fazer um count dessa coluna período venda. Então vamos executar e vamos ver como ficou isso aqui. Olha lá, se a gente executar aqui, observa que a gente tem aqui ó, a quantidade, porque a gente pediu para contar, tá vendo? Então a gente tem no período da tarde, ó, 59.349 pedidos. No período da manhã, 41.462 pedidos e assim por diante. Agora aqui a gente vai ver como ficou o nosso arquivo. Se a gente der um head de novo e observar, então ele incluiu aqui um novo período de venda de acordo aqui com a hora. Então olha só, 20 horas, tá vendo? Ó, é no período da noite. 15h47, 15 horas, é no período da tarde. E assim consecutivamente. E agora que a gente já incrementou nosso data frame, já fez nossa engenharia de atributos, já extraiu dados e criou novos dados, novos campos com base na nossa data original, e agora a gente pode fazer uma análise gráfica só para a gente interpretar melhor esses resultados. Olha lá, primeiro vamos gerar aqui um gráfico por dia da semana. Aqui, ó, simplesmente na geração do gráfico, esses parâmetros é só para definir a área da plotagem. E aqui a gente vai usar um count plot do SNS. Eu não vou entrar em detalhes como gera os gráficos, porque eu já fiz um vídeo mostrando mais de 40 tipos de gráficos, gerando tudo bem passo a passo. Vou deixar o link na descrição, depois vale a pena dar uma olhada. Tem mais de 40 tipos de gráfico de todos os tipos, é um vídeo bem bacana. Então olha só, aqui vamos simplesmente gerar o nosso gráfico, tá vendo? A gente ó, criou essas variáveis, essas novas variáveis a partir do nosso campo data, e aqui a gente consegue analisar mais visualmente ali como que é ali o melhor dia para fazer essa venda no e-commerce. Pode ver que ali ó, segunda-feira tem o maior volume. E por incrível que pareça, nesses nossos dados aqui ó, o menor volume é de sábado e domingo. E aí se a gente parar para fazer uma análise, tem sentido o menor volume de compra ser de sábado e domingo, porque às vezes sábado e domingo as pessoas não estão em casa, estão passeando, estão aproveitando com a família, então por isso que o volume de vendas cai. Então olha só, isso é um excelente insight se você precisar fazer um trabalho desse para mostrar e entregar isso para alguém. E agora a gente vai observar qual é o período de venda que tem o maior volume de vendas. Olha lá, vamos executar aqui, ó. Repara que no período da tarde é onde tem o maior volume ali de venda no e-commerce. Eu vou deixar um vídeo aqui para você como indicação, só falando de como criar gráficos. Mais de 40 tipos de gráfico, vale a pena dar uma olhada. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.